Olá, eu, Luísa, juntamente com a minha colega Suelen, iremos apresentar um relato de experiência, com orientação da professora Thalita, do curso de Psicologia. O nosso relato é sobre psicologia educacional. Então, a introdução. O psicólogo educacional tem que, em primeiro lugar, atuar como educador, ajudando na qualidade de estudo dos alunos através de auxílios psicológicos. Esse profissional ele não trabalha somente com os alunos, mas com todo o ambiente que ele está inserido, ou seja, suas intervenções podem ser realizadas com professores, diretores, coordenadores e comunidade escolar em geral. Ao falar em psicologia educacional, já se imagina esse profissional atuando em escolas, mas o nosso relatório veio com o intuito de conhecer e relatar as diferentes áreas que ele pode atuar e executar suas técnicas. Olá, dando sequência à nossa justificativa. Então, é necessária a compreensão do que acontece entre os indivíduos integrantes da instituição e saber de que maneira a psicologia educacional, então, ela vem intervir, procurando ajudar no melhor desenvolvimento desse local, respeitando cada um com sua subjetividade e, assim, promover um ambiente harmonioso. Objetivos. Então, nosso objetivo geral é compreender a área de atuação do psicólogo educacional. E nossos objetivos específicos são 4. Realizar pesquisa bibliográfica sobre a história da psicologia educacional, entrevistar um psicólogo da área educacional, descrever os conhecimentos adquiridos na entrevista e, por fim, conhecer as atividades realizadas pelo psicólogo. Um pouco da história da psicologia escolar, então. O autor Antunes, ele traz que inicialmente deve se destacar que a psicologia educacional e a psicologia escolar, elas são intensamente relacionadas, porém não são idênticas. De acordo com esse mesmo autor, a história da psicologia escolar e educacional no Brasil pode ser reconhecida desde os tempos coloniais, quando a preocupação com a educação e a pedagogia traziam em seu bojo elaborações sobre o fenômeno psicológico. Segundo as autoras Patias e Gabriel, a psicologia escolar, então, ela surgiu para atender funções específicas, agindo no sentido de manter e reforçar uma posição social que o aluno ocupa nas escolas. Principais atividades do psicólogo educacional. Então, segundo Martinez, 2009, as formas de atuação do psicólogo educacional é dividida em 2 grupos, tradicionais e emergentes. Sendo as tradicionais, avaliação, diagnóstico, atendimento, orientação a pais e alunos, orientação sexual e entre outras. E as emergentes, participação na construção, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica escolar, coordenação de disciplinas e oficinas direcionadas ao desenvolvimento integral dos alunos e entre outros. Possibilidades de atuação, então, desse profissional. A psicologia escolar, ela pode levar várias contribuições a locais educacionais não formais, como as ONGs, que são as organizações não governamentais. E elas trabalham para auxiliar de uma formação educacional dos indivíduos, ou daqueles que, de alguma forma, estão sendo afastados de seus direitos básicos. E ela não tem o propósito de substituir a escola. Então, segundo Aguiar, Carreiro e Rondina, outra possibilidade de atuação desse profissional seria em casas de abrigo, atuando juntamente com outros profissionais, dando suporte para essas crianças que sofreram algum tipo de abuso ou maus tratos por parte da sua família, seja ele emocional, físico, social ou intelectual. Método. Então, a pesquisa qualitativa foi a nossa pesquisa utilizada. O sujeito foi uma psicóloga educacional que atua na escola da cidade de Xanxerê. Foi utilizado um questionário como instrumento de coleta de dados. E para análise e interpretação de dados foi utilizada a análise de conteúdo. A nossa discussão sobre a prática, então. Segundo Santos e Gonçalves, é de grande importância a participação do psicólogo na equipe da instituição, pois ele pode trazer experiências e conhecimentos de aprendizagem do aluno, expondo que muitas vezes o problema do aluno pode ir além do âmbito escolar, podendo ser um reflexo da falta de estrutura familiar.
Então, a psicóloga participante, ela traz que a importância do psicólogo, no entanto, ela vai além da recuperação, que seria o tratamento a partir das demandas, pois há uma necessidade de promoção e prevenção em saúde mental dentro das escolas, orientação, capacitação do corpo docente, assim como as orientações e acompanhamentos das famílias. Então, como já trazido na fundamentação teórica, a autora Martinez ela apresenta duas formas de atuação do psicólogo. Ela retrata de forma subdividida em dois componentes, que seriam os tradicionais e os emergentes. E dentro deles estão encaminhamentos, diagnóstico, atendimento, orientação aos pais, entre diversos outros tipos de assistência prestada por esse profissional. Então, a entrevistada ela traz que dentre as diversas atividades desenvolvidas por ela, algumas foram citadas como acolhimento psicológico, acompanhamento individual de curta duração, atendimento em grupo, psicoeducação em grupo, rodas de conversa com temas escolhidos pelos alunos, ações em sala de aula, acolhimento dos alunos e ingressante, entre outros. Ainda na discussão sobre a prática, sobre as atribuições do profissional da área, Cassins afirma que o psicólogo escolar ele desenvolve atividades voltadas aos alunos, professores e funcionários e atua em parceria com a coordenação da escola, familiares e profissionais que acompanham o aluno fora do ambiente escolar. Então, a psicóloga questionada, ela diz que suas atividades são voltadas aos estudantes, mas ela realiza também atividades com professores e outros servidores e família, mas sempre em benefício do aluno. Afirma também que trabalha em conjunto com a coordenação pedagógica. Então, Gomes, 2016, traz que são muitas dificuldades para a atuação do psicólogo na escola, que vão desde uma representação equivocada das formas de atuação desse profissional e sua importância no ambiente educacional, até um descompromisso do poder público com a negação do profissional psicólogo como membro obrigatório da equipe multidisciplinar. Então, a psicóloga relata que, para ela, as dificuldades são quando a família e os docentes não se corresponsabilizam com a saúde mental do filho ou estudante, deixando somente para a psicóloga resolver. Também quando alguns professores desvalorizam os sinais que muitas vezes são claros de que o aluno não está bem. Alguns docentes eles só se valorizam quando tem um laudo médico, e alguns nem assim. Contudo, muitos professores ficam sensibilizados e são parceiros no cuidado com o estudante. Então, uma grande tarefa que o psicólogo pode desenvolver nas instituições educacionais é se envolver na formação dos educadores, auxiliando para que eles estejam cada vez mais fortalecidos e instrumentalizados para a atuação de qualidade junto aos alunos entre si e o corpo de funcionários das escolas. Então, a entrevistada ela traz que ela desenvolve suas atividades e realizando intervenções de capacitações com professores, as quais ela auxilia na melhor atuação dos mesmos, e também atendimentos individuais para melhor auxiliá-los em seus trabalhos. Então, segundo Silva, 2013, o processo de avaliação, diagnóstico, acompanhamento e orientação psicológica são aplicados dentro de um contexto institucional e não mais sozinho ou exclusivamente voltado ao aluno individual. As atividades realizadas em grupo, elas permitem que os alunos troquem conhecimentos e experiências, além de que permite que eles se conheçam entre si. Então, em sua prática, a psicóloga conta que a maioria das suas intervenções são coletivas, e ela realiza elas sempre que percebe uma demanda ou uma queixa de vários estudantes. Nossas considerações finais. Então, com a realização do trabalho, foi possível perceber a importância do profissional da psicologia nas instituições educacionais, salientando que o mesmo vem auxiliando na prevenção e promoção da saúde mental dos estudantes, dando foco também em programas educacionais e promovendo um ambiente harmonioso para o aprendizado. Além disso, o desenvolvimento desse trabalho esclareceu que o psicólogo educacional não opera somente em escolas, podendo vir a atuar em outras instituições educacionais. Nos evidenciou que suas atividades vão além de restaurar um aluno problema, podendo fazer intervenções com a família, professores, ou seja, todos os envolvidos no processo educacional. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos.